Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. 5 curiosidades sobre o inferno que alguns podem ainda não saber. Embora a Bíblia afirme de forma clara que existe um lugar de punição para os ímpios, mesmo assim existem alguns grupos religiosos que não acreditam na existência do inferno. As testemunhas de Jeová dizem que o inferno é a sepultura comum da humanidade. O lago de fogo é apenas simbólico, é símbolo de destruição. E os adventistas dizem que o inferno é um lugar de aniquilamento e não de castigo eterno. O sofrimento será de acordo com o que a pessoa foi na terra e não será eterno. Embora a Bíblia ensine diferente, mas fica para outra ocasião. Então eu vou apresentar aqui algumas razões porque devemos crer na existência do inferno de forma literal, onde os ímpios serão castigados eternamente, conforme a Bíblia ensina. E também algumas perguntas e respostas que algumas pessoas podem não saber. E se gostar, não esqueça, dá um joinha para que o Google divulgue para mais pessoas. E se não for inscrito, se inscreva. Vamos à primeira. Onde fica o inferno? Qual a localização do inferno? Há muitos anos atrás, eu pensava que ele ficava no centro do planeta Terra. Mas eu pensava, mas será? Se a maioria das pessoas vão para o inferno, como que vai caber? Desde o princípio da humanidade, como é que vai caber no meio da Terra, no meio do planeta, tantas pessoas? Mas não é bem assim. Alguns ainda pensam que são, mas não é bem assim. A Bíblia não diz a localização geográfica do inferno. Inferno é lugar inferior, né? O céu fica literalmente nas alturas. Até Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Literalmente, o céu fica nas alturas mesmos. E o inferno nas partes inferiores, mas talvez não seja literalmente. Alguns pensam que fica no núcleo da Terra, no centro do planeta. Mas literalmente não temos argumentos bíblicos para afirmar isto de forma literal. Em Amós 9 e verso 2, lá diz assim: ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subir ao céu, dali farei descer. Mas inferno aqui, ainda que seja o Seol no hebraico e Hades no grego, não significa que aqui seja exatamente o inferno, o lugar de punição, e ainda que fosse, pode ser uma metáfora que fica embaixo da terra. E a palavra inferno, às vezes, pode ser sepultura também. No caso aqui, cavar. Então, quando se deparar com a palavra inferno, deve ver o contexto, pois inferno não tem apenas um significado. Né? Seol no hebraico e Hades no grego tem mais de um significado. Pode ser a sepultura comum da humanidade mesmo, buraco, profundeza, abismo, e o lugar de punição para os perdidos. A Bíblia prova isso. Muitos religiosos que negam o ensino acerca do inferno, eles criticam a palavra inferno porque não está nos originais. Mas os tradutores colocaram inferno fazendo referência tanto ao lago de fogo, tanto ao Seol no hebraico como a Hades no grego. E também fazem referência a este lugar como um lugar de tormento. Veja em Lucas 16, verso 23, lá diz que o rico morreu e ergueu os olhos no Hades. Lá no rodapé da Bíblia Almeida Revista Corrigida, lá diz inferno, fazendo referência a este lugar de tormento para onde vão os pecadores. O rico ergueu os olhos em tormentos no Hades. Então, se Hades fosse apenas sepultura, como que o rico estaria no lugar de tormento na sepultura? Não tem como. Este lugar a Bíblia chama de lago de fogo, que está vazio, né? Que se chama Geena.
Geena no grego e Hinnom no hebraico. A palavra inferno vem do latim infernus, ainda que não exista nos originais, mas o conceito é o que importa. O que importa é o conceito. E o conceito de inferno como lugar de tormento e punição está em toda a Bíblia. Agora a segunda. O inferno e lago de fogo é a mesma coisa? Não é. Se existe hoje o lago de fogo, a Bíblia não diz. Mas antes do juízo final, ele existirá. Pois o anticristo e o falso profeta serão lançados lá antes do início do milênio. Satanás será lançado após o milênio e os perdidos no juízo final, que ainda é um tempo futuro. Apocalipse 20, verso 15. Lançados no Geena. Geena é uma coisa. Geena é o lago de fogo. Infernos é Hades, Seol, que é a habitação dos mortos. Pode ser a sepultura, alguns não acreditam que seja sepultura, mas pode ser a sepultura, o buraco, ou como alguns creem, um lugar intermediário, onde os ímpios ficam sofrendo em prisões até o dia do juízo. Mas quanto ao inferno, como o Hades e Seol, já existe. O inferno em si já existe. O lago de fogo, se existe, já não temos como saber. Mas haverá lago de fogo antes do juízo final, porque o anticristo e o falso profeta passarão o milênio lá. 2 Pedro 2,4, lá diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, ficando reservado para o juízo. Então existem demônios presos no inferno, no original é Tártaro, que é o abismo, é a prisão dos demônios. E eles estão presos lá, aguardando o juízo final. Então já existe o inferno. E depois desse versículo de 2 Pedro 2, verso 4, nos versos seguintes, até o verso 9, diz que Deus livra os justos e reserva os injustos para serem castigados da mesma forma que reservou os demônios que caíram, os anjos caídos. E na parábola do rico e Lázaro, o rico, assim que morreu, abriu os olhos em tormento. Satanás, durante o milênio, ficará preso no abismo, que é o inferno literal. Apocalipse 20, do verso 1 ao 3. Agora o terceiro. Para quem o inferno foi feito. Em Mateus 24, verso 41, Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então cremos que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, e não para seres humanos. Mas em Apocalipse 20, verso 10, diz que Satanás será lançado no lago de fogo após o milênio. E os perdidos sofrerão a mesma pena que Satanás e seus anjos. Veja Apocalipse capítulo 20. E os ímpios serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás. Agora o quarto. Quando o inferno foi feito? A Bíblia não diz. Mas como eu já li em 2 Pedro 2, verso 4, que os anjos que pecaram foram lançados no inferno, então podemos crer que tenha sido feito logo após a expulsão de Satanás e seus anjos, porque foram lançados lá. Agora o próximo, o castigo no inferno, será eterno? Sim, será eterno com certeza. Vamos analisar tomando como base o ensino do Adventismo, que diz que o inferno é um lugar de aniquilamento, e das Testemunhas de Jeová, que diz que não existe inferno literal, mas é apenas símbolo de destruição. O Adventismo acredita que existe o inferno, mas como um lugar de aniquilamento e não de castigo eterno. Vamos fazer uma análise rápida aqui da Bíblia para provar que eles estão errados. Apocalipse 19 e verso 20. Antes do reino milenar. Lá diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo antes do milênio. No capítulo 20, do verso 1 ao 3, diz que o diabo passará o milênio amarrado e preso no abismo, e depois do milênio será solto e depois lançado no lago de fogo, onde já está a besta e o falso profeta. Vamos ler capítulo 20, verso 10.
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E serão atormentados para todo o sempre. Quanto dura esse todo sempre? Agora é que vamos saber, preste bem atenção. Note que 1000 anos se passaram e, veja que o anticristo e o falso profeta ainda estavam lá. Veja que o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo antes do milênio. E depois de 1000 anos, quando o diabo foi lançado, em Apocalipse 20, conforme eu já li, lá diz que o anticristo e o falso profeta ainda estavam lá e serão atormentados para todo sempre. Se o inferno é um lugar de aniquilamento, então por que o anticristo e o falso profeta não foram aniquilados passando 1000 anos? Quanto tempo leva para ser aniquilado? Quanto tempo ainda falta, pois está escrito que serão atormentados para sempre? Quanto tempo ainda falta para o suposto aniquilamento? Nenhum. As testemunhas de Jeová dizem que os ímpios deixam de existir quando morrem e não existe inferno. Na Bíblia deles, na tradução Novo Mundo, ensina diferente. Em João 5, verso 28 e 29 diz, na tradução Novo Mundo, não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele. Agora o verso 29. E sairão os que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Julgamento do quê? Se eles não acreditam em tormento eterno. Se não existisse inferno, nem o diabo iria pagar pelos seus erros. O diabo ficaria sem punição. E os ímpios também não haveria punição. Então, esse ensino sobre o inferno das testemunhas de Jeová e do Adventismo para as pessoas viverem no pecado. Daí dizem, eu vou ser aniquilado, ou diz, eu vou deixar de existir. Mas não vai não, se você morrer no pecado, você vai para o inferno e sofrer eternamente no fogo. Na Bíblia deles deixa claro que a morte não é o fim para os ímpios e que eles serão julgados e condenados. Em Apocalipse 20, verso 10, na tradução Novo Mundo das TJs, diz, além disso, quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todos os ímpios serão castigados eternamente. Mateus 25, 41. Então, na própria Bíblia deles, diz que existe. E eles dizem que aquilo não é literal, mas não tem argumento nenhum para isso. É literal, sim. Eu gosto de fazer vídeo aqui refutando religião, muitas pessoas não gostam que eu faço isso. Mas eu faço para o bem das próprias pessoas mesmo, entendeu? A intenção é ajudar. E não é perseguir religião. Nenhuma. Né? É isso aí então. Dá um joinha se gostou. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva-se e até o próximo.